Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade às reações orgânicas. Mostrei para vocês reação de combustão completa, incompleta, mostrei para vocês a reação de oxidação alcoólica, mostrei para vocês a esterificação, né? Produção de éster, mostrei para vocês como é que a gente produz o sabão, a saponificação, mostrei para vocês a transesterificação, então várias reações. E agora eu vou continuar aqui falando de mais reações oxigenadas. O que seriam reações oxigenadas? Em todas elas, um dos reagentes, pelo menos, é um composto orgânico oxigenado, daquelas funções todas que nós já estudamos, tá bom? Bom, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Uma reação com ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, com 6 carbonos, é o ácido hexanoico, que é o ácido presente, uma das substâncias presentes no nosso processo de transpiração. E essa reação eu vou mostrar para vocês como que se dá a ação do desodorante, não de todos, mas de alguns desodorantes, tá? Todos nós, animais, transpiramos para regular a temperatura interna do corpo, né? E essa liberação é água, mais uma série de substâncias, sais, ácidos, resíduos, né, orgânicos. E aí, essa misturinha gera um cheirinho desagradável, o cheiro característico da transpiração. Aí o desodorante vai fazer o quê? Tentar anular, tentar minimizar esse cheirinho. De que maneira? Quem que neutraliza um ácido? Uma base. Só que eu não posso colocar, por exemplo, as bases que são solúveis, que eu conseguiria fazer uma solução aquosa, elas são também muito fortes. Então eu não conseguiria colocar na minha pele tipo soda cáustica, até consigo, mas vai queimar. Base forte queima tanto quanto um ácido. Aí o que se usa? Eu posso usar um sal que tenha pH acima de 7, um sal básico. Por exemplo, bicarbonato de sódio, que é o carbonato ácido de sódio. Você vai falar, nossa, mas está escrito carbonato ácido e ele é básico? Sim, quando eu separo aqui o sódio, com sódio eu formo hidróxido de sódio, que é base forte. E com CO3 eu formo ácido carbônico, que é ácido moderado. Então prevalece nesse sal a basicidade, prevalece aqui a força da base, que a gente já estudou isso em hidrólise. Então é um sal com características básicas, apesar de ser chamado carbonato ácido de sódio, conhecido comercialmente por bicarbonato de sódio. Alguns desodorantes, gente, apresentam bicarbonato, não todos, tá? Mas todo desodorante tem que ter um sal com características básicas, ou até mesmo um óxido com característica básica, para que ocorra a reação de neutralização. Então, terminamos o banho, aí você terminou o banho, aí você vai usar um desodorante. Quando você transpirar, esses dois vão se encontrar. E aí vai acontecer o seguinte, o que faz um ácido ser um ácido é esse hidrogênio que está aqui, ó, esse hidrogênio, tá? Nesse momento de contato, esta molécula se quebra justamente aqui, ó, a molécula do ácido se quebra aqui. E a molécula do sal se quebra aqui, ó, cátion se separa do ânion. Aí vai acontecer o seguinte, uma reação daquelas que a gente conhece de dupla troca. A parte esquerda do ácido continua lá com os seus 2, 4, 6 carbonos. Os hidrogênios aqui, ó, iniciais aqui, em mesmo número, nada mudou. Só haverá mudança nesse último carbono aqui, ó, que tinha dupla O e OH, que era o ácido. Agora, ó, esse oxigênio, ao invés de hidrogênio, ele vai receber o sódio. Formou-se aqui um sal orgânico chamado hexanoato de sódio. O hexanoato de sódio vai ficar na sua pele e ele é um sal fixo. O que significa ser fixo? Ele não é volátil, ele não vai evaporar. Acabou o cheiro da transpiração. Ele vai prendendo ali na sua pele, na verdade, essa reação. E aí, esse hidrogênio aqui, ó, vai se encontrar com o HCO3, formando ácido carbônico na sua pele, que se decompõe rapidamente em água e o CO2 sai voando. Na sua pele fica água, a pele fica hidratada, não resseca, o CO2 sai na forma de gás e permanece o hexanoato de sódio mais água. Esta é uma reação de neutralização, onde um ácido é neutralizado por um sal básico. O ácido pode ser neutralizado por um outro sal normal, cloreto de por uma outra base, NaOH, né? KOH, qualquer uma delas.
mas aqui eu quis mostrar a reação do desodorante. Esse desodorante que tem bicarbonato, normalmente é aquele desodorante que deixa um pozinho branco nas axilas. Normalmente tem bicarbonato de sódio. Aliás, o bicarbonato de sódio tem várias aplicações como antiácido, né? Usado, por exemplo, na fabricação de alguns outros medicamentos, não só antiácido, para a fabricação de fermento. Então ele tem uma aplicação industrial muito vasta, tá bom? Então essa é uma reação entre um ácido carboxílico e uma base ou um sal básico, tá? Reação típica de ocorrência dos desodorantes, tá? É uma reação bem clássica para o vestibular, por exemplo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês mais um tipo de reação orgânica, também de função oxigenada, tá? Agora que eu vou mostrar, nós vamos usar álcool, tá? Como primeiro reagente que vai ser transformado. A reação que eu vou mostrar agora para vocês chama-se reação de desidratação alcoólica. Desidratação alcoólica, tá? Uma delas eu já até mostrei quando a gente falou pela primeira vez a produção do anestésico, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui esta molécula de etanol e mais uma molécula de etanol de novo, tá? Então eu tenho aqui um recipiente cheio de álcool etílico, de etanol, que é o álcool comum, o álcool que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá? O álcool etílico. Aí eu faço o seguinte, nesse recipiente de álcool etílico, eu vou promover aquecimento. Esse aquecimento eu vou fazê-lo a 140 graus Celsius. E enquanto isso acontece, eu vou usar um catalisador, que é um ajudante, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Eu vou fazer aqui o que nós chamamos, vou chamar aqui de item A, de desidratação alcoólica intermolecular, que acontece entre duas moléculas. Cada duas vai sofrer o que eu vou contar para vocês. Então tem lá um recipiente com um montão de moléculas de etanol. Aí eu começo a aquecer esse recipiente, chegada a temperatura de 140 graus, eu vou gotejar também ácido sulfúrico. De repente vai acontecer o seguinte, ó. Tenho duas moléculas, eu estou mostrando o que acontece com cada duas, em todas elas vai acontecer a mesma coisa, em cada par, tá? Vai acontecer o seguinte, uma das moléculas dela se desprende a hidroxila e da outra molécula se desprende o hidrogênio da hidroxila. Hidroxila mais hidrogênio juntos promovem a formação de quê? De uma molécula de água. E o que sobrou? O que sobrou foi, na primeira molécula, 2 carbonos, hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, tá com uma valência livre porque ele perdeu a hidroxila. E aqui embaixo o oxigênio tá com essa valência livre. Aí a parte de baixo vem aqui pro lado direito, ó. CH2, CH3. O que a gente acabou de produzir? Que grupo funcional é esse? É um éter. É a história lá do anestésico, né? Esse éter é o etoxi-etano. Também pode ser chamado de éter dietílico, tá? Pode ser também éter etílico, também, ou dietílico, tá? Fizemos aqui uma desidratação alcoólica intermolecular. Qual é a característica dela? Cada duas moléculas se encontram, reagem duas moléculas e para acontecer a formação de éter é necessário o quê? Gotejamento de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem poder desidratante, então ele vai recolher a hidroxila e hidrogênio para formar água, ele retira a água, tá? E a temperatura precisa ser de 140 graus. Se eu alterar alguma coisa, eu não vou conseguir o produto esperado, que é um éter, tá? Eu posso produzir éteres de vários tamanhos. Aqui eu posso ter uma molécula com um carbono, aqui uma com 4 carbonos. Aí eu terei éter de tamanhos diferentes, com
quantidade de carbonos à esquerda e à direita do oxigênio diferentes, tá? Então essa é desidratação intermolecular. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra desidratação, que é a intramolecular. Vejam só. Usando também, logicamente, né, uma molécula de álcool aí no início do processo, tá? Então eu vou usar aqui, ó, o álcool etílico, tá? O álcool comum, o álcool das bebidas, do combustível, o álcool do produto de limpeza, o álcool 70 que falamos tanto atualmente, tá? Essa desidratação, eu não coloquei ali, mas ela se chama intramolecular. Vou até colocar aqui embaixo, gente, para ter espaço aqui para colocar o título, que é mais prudente, ó. Então essa seria a desidratação intramolecular. Essa desidratação, tudo que acontece numa molécula. Em todas as moléculas que estiverem no recipiente, todas sofrerão o mesmo processo. Uma não se combina com a outra, tá? É como se cada uma delas sofresse modificações simultâneas, tá? Então é o seguinte, qual que é a diferença aqui? Aqui eu vou elevar a temperatura até 170 graus Celsius. Lá na intermolecular a gente trabalhava com 140, agora 170 graus Celsius. Continuo usando como catalisador ácido sulfúrico. Chegará um momento que vai acontecer de novo. O ácido sulfúrico não tem o poder de desidratar. Ele vem aqui, ó, pega essa hidroxila e pega esse hidrogênio. Juntos formaram, mais uma vez, uma molécula de água. E o que sobrou? Sobraram 2 carbonos. O primeiro carbono tem 2 hidrogênios, o segundo também. E agora, essa molécula está estável? Esses carbonos estão com as 4 ligações que eles precisam? Não. Cada carbono, ó, tem uma ligação entre carbonos e 2 hidrogênios, cada um ficou. Eles estão com 3 ligações. Qual que é a única possibilidade? Não tem mais material. Presença de, agora, ó, dupla ligação. O que eu produzi agora? Eu produzi aqui um alceno. Esse alceno é o eteno, que é o menor deles, que é o gás etileno, que é aquele gás que eu falei para vocês lá no começo do nosso curso, que é aquele gás que é oriundo, por exemplo, as frutas, quando estão amadurecendo, elas produzem, por exemplo, dei o exemplo do abacate, né? Então, a desidratação intramolecular vai gerar um alceno, de tamanhos diferentes também, dependendo do tamanho do álcool que você tem. E aí, o que aconteceu no Brasil alguns anos atrás? Uma universidade paulista, pública, ela foi a pioneira na produção de plástico feito de açúcar e álcool. O Brasil, você sabe que tem uma produção vasta de álcool e açúcar. Uma parte desse álcool foi destinada a esse processo. O álcool etílico, que é o que nós produzimos, gerou eteno, que é o gás etileno. Esse eteno, ele é gás, logicamente, acabei de falar. Quando ele vai para uma máquina e ele é comprimido, ele vai sofrer um processo chamado de polimerização. Muitas moléculas começam a se juntar, um carbono começa a grudar no outro, vão sumindo as duplas ligações e vai se formar aqui um plástico chamado polietileno. Polietileno, você já ouviu falar de polietileno. O polietileno ele vem do petróleo, aí a decomposição dele é mais dificultada. Agora, quando o polietileno vem do álcool é mais fácil porque é um produto em que os micro-organismos conhecem esse plástico, porque esse plástico não é um plástico estanque, é um plástico que veio de uma substância orgânica, de uma substância que a natureza conhece, a cana-de-açúcar, por exemplo. Então, essa produção gera um plástico que tem um período de decomposição muito menor e é mais biodegradável, tá? Então, é possível, através desse processo, você fazer um sistema chamado polimerização, que é juntar muitas moléculas numa máquina e apertando, ela vai virar líquida, vai liquefazer, aí depois você vai solidificar e gerar o plástico feito de álcool, tá? Através de uma reação de desidratação alcoólica intramolecular. O álcool se transforma no alceno, tá certo? Tá? Deixa eu mostrar para vocês mais um grupo de reações aqui, que são agora as reações onde nós vamos falar
ainda de álcool, tá? Então tem várias reações em que o álcool está presente. Agora nós vamos falar da reação de oxidação alcoólica. Oxidação alcoólica. Bom, imagine o seguinte, essa eu já falei para vocês também em um outro momento, em outras aulas, tá? Eu tenho aqui uma molécula de etanol. Por exemplo, álcool das bebidas. Toda bebida alcoólica tem álcool etílico, etanol. Aí imagine que essa molécula de etanol está em garrafa de vinho. O vinho tem um teor alcoólico em torno de 14, 12%, dependendo do tipo de bebida. Aí eu abro a garrafa de vinho, tá? Não bebo todo o conteúdo de uma vez e aí fecho a garrafa. Começa a acontecer um processo que é o seguinte, cada vez que eu abro a garrafa, vai entrar ar nessa garrafa, da atmosfera. Nesse ar existem vários gases, entre eles o gás oxigênio. Gás oxigênio é o O2, né? 2 átomos por molécula. Aqui eu vou representar para vocês o seguinte, entra o O2 e aí ele se separa e cada oxigênio vai encontrar uma moléculazinha de etanol. Aí, esta molécula vai fazer o seguinte, deixa eu espalhar aqui os hidrogênios para ficar mais fácil para mostrar para vocês o mecanismo aqui da reação. Esse oxigênio aqui, ele vem aqui na molécula do etanol, do álcool etílico, e leva esses 2 hidrogênios para ele. O que dá 2 hidrogênios e um oxigênio? Água. O vinho começou a ficar aguado. E aí essa molécula de etanol, ela vai se transformar assim, quer ver? Ó? Primeiro carbono nele nada mudou, continua com 3 hidrogênios. O segundo carbono, ó, não tem mais os hidrogênios. Ele só tem um oxigênio e um hidrogênio. Qual que é a única possibilidade? Vamos pensar no carbono, ele precisa fazer 3 ligações. O oxigênio precisa fazer 2 e o hidrogênio uma só. O único jeito é arrumar assim, ó, dupla O e H. Era etanol, agora é aldeído, chamado etanol. O vinho começa a mudar de cor, mudar de sabor, mudar de aroma. Por quê? As moléculas de álcool estão se transformando em moléculas de ácido carboxílico, de aldeído. Aí vamos imaginar que a pessoa que tem essa garrafa de vinho não perceba muito bem, continua deixando a garrafa lá na cozinha e de vez em quando abre e fecha a garrafa e degusta ainda um pouquinho daquele vinho meio esquisito que está. Mais moléculas de oxigênio chegam ali. Cada molécula tem 2 átomos. Quando eu faço esse colchete, eu estou querendo mostrar o que acontece com cada átomo. Na molécula anterior, o oxigênio veio aqui e levou 2 hidrogênios embora, não foi? Formando água. Aqui ele vai tentar fazer isso também, só que ele não consegue, porque nesse carbono oxigenado é que ele invade, assim como ele invadiu esse. Nesse carbono aqui, que é o oxigenado, agora só tem um hidrogênio, então ele não consegue tirar um só para formar água. Aí sabe o que ele faz? Ele se agrega a molécula. Ó. O primeiro carbono continua com 3 hidrogênios normal, o segundo dupla O e OH. O que agora eu formei? Ácido carboxílico. Esse é o ácido etanoico. O que acabou de se transformar o vinho em ácido acético, que é a matéria-prima que se faz vinagre. Vinho virou vinagre. Esse é o processo de oxidação alcoólica. A oxidação alcoólica ocorre quando esse álcool, que tipo de álcool é? Esse é um álcool primário. O que é um álcool primário? O carbono que tem hidroxila é um carbono primário. Toda vez que um álcool primário recebe oxigênio, ele pode sofrer um processo de oxidação chamada parcial. Parcial é, o álcool vai virar aldeído. E se eu mantiver o processo, depois o álcool vai se transformar em ácido carboxílico. Aí é a oxidação total. Na parcial, álcool vira aldeído, etanol vira etanol. E se eu mantiver esse processo acontecendo, esse mesmo álcool vai virar no final ácido carboxílico. É o que faz a indústria. A indústria, só que a indústria é o seguinte, ela lança mão de atmosfera de oxigênio controlado, sem contaminantes. Então ela pega um álcool lá de maçã, de arroz, de vinho branco, de vinho tinto e vai transformando assim em vinagres vários. Agora na nossa casa, se isso acontecer, eu tenho que jogar fora isso. Porque da mesma maneira que entrou oxigênio e oxidou esse vinho ou a bebida,
pode ter entrado micro-organismos. Então esse vinagre não pode de jeito nenhum ser utilizado como, por exemplo, um tempero que a gente tem na nossa casa, tá? Só a indústria que tem ambiente controlado, atmosfera controlada, que pode fazer essa transformação. Em casa, se acontecer isso, joga isso fora, tá certo? Então essa é uma oxidação alcoólica de um álcool primário. E agora eu vou mostrar para vocês esse mesmo processo se o álcool for secundário. Tá? Vamos ver o que acontece. Uma oxidação de um álcool secundário. Olha só, gente, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse álcool aqui, ó. H, 3 hidrogeninhos aqui e aqui também, tá? Eu falo que esse álcool é o propan 2-ol, tá? Ele pode ser chamado também de álcool isopropílico, tá? Porque o carbono que tem a hidroxila é um carbono central com 2 radicais iguais, como se fossem, né? Então é o radical iso, tá? Isopropil. Bom, aí eu faço o seguinte, ó, eu falo assim, mais uma vez, o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou fazer esse composto encontrar oxigênio, tá? Vou fazer esse composto encontrar oxigênio. Aí ele vai fazer o seguinte, ó, esse oxigênio, o que ele faz mesmo? Ele vem no carbono oxigenado e leva 2 hidrogênios embora. Para formar o que mesmo? De novo, H2O. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Na verdade, deixa eu mostrar para vocês um esquema melhor aqui, porque senão vocês não vão entender muito bem esse esquema. Ó, na verdade, assim, esse oxigênio, ele vai tentar invadir a molécula, tá? Então, eu posso até falar que ele vai pegar os dois, acho que é melhor assim, ó, esse oxigênio leva esse hidrogênio e esse hidrogênio embora, tá? Sempre do carbono oxigenado, tá? Um oxigênio e 2 hidrogênios, água. Aí o que sobrou? Esse oxigênio já levou os hidrogênios embora, ele já está aqui. Sobrou lá em cima, ó, uma molécula com 3 carbonos. Primeiro carbono, ó, nenhuma mudança, as extremidades, nenhuma mudança. Carbono central, ele tem 2 ligações feitas, ele ainda precisa fazer 2. O que sobrou? Apenas quem? O elemento químico oxigênio. Qual que é a única maneira? Dupla ligação com oxigênio. O que eu acabei de formar? Uma cetona. Quando o álcool é primário, no exemplo anterior, eu formo aldeído e ácido. Agora, quando é um álcool secundário, o que é um álcool secundário? O carbono que tem a hidroxila é um carbono secundário. Então, quando for oxidação em álcool secundário, o que eu vou produzir? Uma cetona. Depende do tamanho do álcool, será o tamanho da cetona. Esta das cetonas é a menor delas, que é a propanona, aquela que é usada, que está lá na misturinha do removedor de esmaltes, que é a acetona. Então, eu posso transformar um álcool em uma cetona, fazendo o processo de oxidação alcoólica. Agora, a oxidação alcoólica se dá em álcool primário ou secundário. Álcool terciário não aceita oxigênio. Por exemplo, se eu tiver um álcool assim, quer ver, ó? Faço assim uma estrutura, aí aqui eu ponho uma hidroxila, aí eu falo assim, ó, esse álcool aqui, ele é terciário. Por que ele é terciário? O carbono que tem hidroxila é um carbono terciário. Vamos tentar oxigenar ele, colocar o oxigênio. Sabe o que vai acontecer? Nada. Essa reação não ocorre. Então é como se esse oxigênio, ele precisa invadir o carbono oxigenado e levar 2 hidrogênios dele, não precisa? Só que esse carbono aqui, ó, o terciário, não tem 2 hidrogênios, só tem um aqui. Então não consegue fazer nada. Então não ocorrerá essa reação. Álcool terciário não oxida. Qual álcool que oxida? O secundário ou o primário, tá? Então essas são reações orgânicas oxigenadas, reações onde em todas as moléculas de reagentes eu tenho oxigênio presente, tá? Próxima aula a gente vai falar das últimas reações, ozonólise e oxidação branda e energética, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.